Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco. Esse vídeo aqui eu vou trabalhar com vocês sobre critérios de divisibilidade. Tá? O que é isso? Isso na verdade é um macete, é uma forma de poder saber, né, se um determinado número é divisível por 2, se ele é divisível por 3, se ele é divisível por 4. Ah, mas aí professor, o que acontece? É só efetuar a divisão que nós vamos conseguir ter essa afirmação, né? Então, já pensou se qualquer número que eu colocar para vocês solicitando, né, fazendo uma pergunta, se determinado número é divisível por 2 ou por 3? A pergunta é se é divisível. Então a resposta é sim ou não, certo? Lógico que tem uma estratégia. E fugindo ao cálculo, nós temos uma interpretação que é possível de ser feita para poder afirmar isso de maneira positiva ou não, beleza? Então vamos lá para um critério aqui, um dos critérios. Saber a divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? É simples. Aí, ó, um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Veja bem. Letra A. O número 75.138, ele é divisível por 2, já é uma afirmativa, né? Ele é divisível por 2, pois esse número 75.138 é um número par. Certo? Terminou com 8, ele é um número par. Letra B. O número 813, ele não é um número divisível por 2. Justificativa aqui. Pois o 813 ele é um número ímpar, terminou com 3. Então, qualquer número que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele será um número divisível por 2. Caso contrário, não. Tudo bem? Mais um critério. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vamos para o exemplo aqui. Ó. Letra A. O número 1062 é divisível por 3. Já está afirmando. Ele é divisível por 3. Qual que é a justificativa? Eu vou efetuar a divisão por 3 para saber se o resto é 0 ou se não é? Se a pergunta for, se vier uma pergunta, por exemplo, o número 1062 é divisível por 3? Sim ou não? Ao invés de você, né, efetuar o cálculo, você pode apenas somar os algarismos, da forma que o critério da divisibilidade por 3 permite. Aqui, ó. Soma os algarismos do número 1062. Ó. 1 mais 0 mais 6 mais 2 deu igual a 9. E 9 é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos deu um número que é divisível por 3, deu um número que é múltiplo de 3. Automaticamente, o número 1062 será divisível por 3 também. Terá uma resposta exata, um resto 0. Letra B. O número 2453 não é divisível por 3. Justificativa. Pois a soma de 2 mais 4 mais 5 mais 3 deu igual a 14. E 14 não é um número divisível por 3. 14 não é um número múltiplo de 3. Ok? Então a divisão de 2453 por 3 não será uma divisão exata. Próximo, beleza? Critério aqui. Divisibilidade por 4. Então vamos ver. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. E também se o número terminar com 00, né? 2 zeros. Vamos para o exemplo aqui. Letra A. 2500 é divisível por 4. É uma afirmativa, porque terminou com 00. Então a divisão de 2500 por 4 dá um resto 0. É uma divisão exata. Na letra B. O número 6012, ele também é divisível por 4. Por quê? Porque terminou com o número 12. E 12 é divisível por 4. 12 é um número múltiplo do 4. Então, só de você olhar os dois últimos algarismos, né, no caso, você também tem essa certeza de que ele será ou não divisível pelo 4. A letra C. Número 5134. Ele é divisível por 4? Sim ou não? Não. Ele não é divisível por 4. Porque ele terminou com o número 34. E 34 não é divisível por 4. 34 não é um dos múltiplos de 4. Ok? O outro critério,
divisibilidade por 5. É um critério bem simples, né? Um número é divisível por 5 se o seu último algarismo for 0 ou 5. Né? Um exemplo. Letra A. 540 é divisível por 5, pois terminou com 0. Letra B. 465 é divisível por 5, pois terminou com 5. Letra C. 647 não é divisível por 5, pois terminou com 7. Só será divisível por 5 aquele número que terminar com o 0 e 5. Próximo critério, divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se é par e se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Será que embolou um pouquinho? Vamos ver aqui um exemplo aqui. Olha só o exemplo da letra A. O número 576 ele é divisível por 6. Já está afirmado, né? Justificativa. Ó, porque ele é um número par. Ela terminou com 6. Ele é um número par. Tá? E a soma dos seus algarismos, olha só. O 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18. Ó. A soma dos seus algarismos deu 18. E 18 é divisível por 3. 18 é múltiplo de 3. Então, pera lá, o número 576, ele é divisível por 2, por ser par, e é divisível por 3 pela soma dos seus algarismos, que é dado 18. Então, se ele divide por 2 e também divide por 3, ele também é divisível por 6. A sua divisão por 6 será uma divisão exata também. A letra B. O número 4052 não é divisível por 6. Porque, mesmo sendo um número par, ao terminar com 2, a soma dos seus algarismos 4 mais 0 mais 5 mais 2 deu 11. E 11 não é um número divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e também por 3. Beleza? Terceiro exemplo, 317 não é um número divisível por 6, porque já é um número ímpar. Então, já deu errado a divisão desse número por 2. Tudo bem? Próximo critério, divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se terminar com 3 zeros, 0, 0, 0. Já é uma coisa automática. A resposta à divisão é uma divisão exata. E quando o número também formado pelos seus 3 últimos algarismos for divisível por 8. Um exemplo aí, ó. Trabalhar com números um pouquinho maiores aqui. Letra A. 41.000 é divisível por 8. Sim, né? É divisível por 8 sim. Por quê? Porque terminou com 3 zeros. 0, 0, 0. Pronto. Então, se efetuar a divisão, você vai verificar que vai ser uma divisão exata. Letra B. O número 2.584 é divisível por 8. Já está afirmado também. Porque os seus 3 últimos algarismos formou o número 584. E 584 é divisível por 8. Ah, mas Marco, ele não teve muita vantagem, não. Mas teve. Se eu te perguntar lá, o número 2.584 é divisível por 8? Sim ou não? Você pode, de repente, não efetuar a divisão de 2.584 por 8, mas efetuar apenas a divisão dos 3 últimos números, 3 últimos algarismos. Então, você vai efetuar a divisão apenas de 584 por 8. Você vai ter uma divisão com menos quantidade de números. Vai facilitar, sim. Tá? Letra C. Número 53.468 não é divisível por 8. Já está afirmado também que não é. Porque os 3 últimos algarismos formou o 468. E 468 não é um número divisível por 8. A divisão não é uma divisão exata. Próximo critério, divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. É uma regra semelhante à regra do 3. Os critérios são regras adotadas para facilitar o procedimento dos divisores, ok? Então, vamos para o exemplo. Letra A. O número 4.563 ele é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos, 4 mais 5 mais 6 mais 3, deu 18. E 18 é um número divisível por 9. 18 é um número múltiplo de 9. Então, somando os seus algarismos, se o resultado der um número divisível por 9, o número também será divisível por 9. Então, será uma divisão exata. Letra B. Olha que número grande, né? 502.341. Será que esse número é divisível por 9? Sim ou não? Ele não é não. Não é divisível por 9, não. Por quê?
Porque a soma dos seus algarismos 5 mais 0, mais 2, mais 3, mais 4, mais 1 deu 15. E 15 não é um número divisível por 9. Pronto. É uma situação muito mais tranquila, muito mais confortável e ela vai ser usada em muitas situações, em muitas atividades. Beleza? Próximo, né, critério, divisibilidade por 10, por 100 e 1000. Veja bem, um número é divisível por 10 se terminar com um zero, ou até mais, né? Por 100 se terminar com 2 zeros ou mais. E por 1000 se terminar com 3 zeros ou mais. As divisões serão exatas obedecendo esse critério. Tá? Alguns exemplos aqui. Letra A, o número 6100 ó, terminou com 2 zeros. Então, automaticamente, ele é divisível por 10 e por 100. Beleza? A letra B, o número 5400, ele não é divisível por 1000. Ele tem apenas 2 zeros, então ele será divisível apenas pelo 10 e pelo 100. Beleza? Para dividir por 1000, tem que ter 3 zeros ou mais 3 zeros. Aí a divisão será exata. Beleza?